Fala, povo do Senhor, a paz de Cristo Jesus a todos os irmãos, a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando sempre aqui nessa live, nessas aulas que a gente tem proposto a estudar as lições da CPAD, a nossa lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E tem sido, para mim, um grande motivo de alegria, uma motivação muito grande de poder estar edificando vidas, trabalhando então o ensino que é tão importante para nós, ok? Então já chamo sua atenção para a gente já começar hoje. Nós vamos estar trabalhando a lição 6, que vai falar sobre as armas, as nossas armas espirituais. Essa lição, ela tem sido muito importante para que nós possamos, nesse tempo em que nós estamos vivendo uma certa aridez espiritual por parte da igreja cristã, e principalmente aqui falando de Assembleia de Deus, precisamos de um retorno, de uma profundidade maior no conhecimento da palavra, uma profundidade maior no entendimento das Escrituras, para que isso se torne colocado em prática, se torne em edificação espiritual permanente. Pois os tempos são muito difíceis, os tempos são de transição, então nós precisamos estar antenados. Então, a consciência dessa caminhada espiritual, a consciência de que nós participamos de uma caminhada espiritual, estamos numa jornada espiritual verdadeira, e o destino que nos espera, ele é alterado por aquilo que nós estamos vivendo agora, porque se nós não lutarmos com as armas corretas, nós não chegaremos ao final desta batalha bem. Nós precisamos, então, olhar para nós, gente. E nesses últimos tempos, a gente tem observado como o caminho da salvação, o entendimento da própria salvação, tem sido fruto de uma superficialidade já reinante, que as pessoas não sabem mais o que é que significa ser salvo, ou o significado da salvação. É até baseado nisso que eu quero, então, convidar você, que se você está aqui em Fortaleza, ou se você deseja acompanhar, nós iniciaremos, eu juntamente com o evangelista Derek, eu vou estar falando na maior parte das vezes, mas juntamente com o Derek aqui na nossa igreja sede, sob a orientação do nosso pastor presidente, nós vamos estar falando sobre o significado da salvação, expondo definitivamente aquilo que nós cremos, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a nossa tão grande salvação, a partir da temática maior da ordem da salvação. Ela é diferente dessa revista que nós estamos estudando, porque esta lição não toca nas doutrinas fundamentais que permitem a jornada. Nós vamos dar um passo atrás. Então, se você depois de ver a série, nós vamos estar ministrando toda quarta-feira, a partir das 19h30, sobre o significado da salvação, e depois quiser rever estas lições, elas se juntam perfeitamente num todo qualificado. Então, eu quero deixar aqui para você esse convite. Então, indo agora para a nossa lição, as armas da nossa milícia. Então, o nosso textuário diz, né, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Então, texto áureo, já muito bem objetivo. A verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então vamos lá, caminhando para o nosso primeiro ponto. Na lição anterior, nós estudamos a respeito de 3 opositores que se tornam como obstáculos à nossa jornada. Vimos a relação que nós temos espiritualmente em termos de luta espiritual com Satanás, com a carne e com o mundo. Para esta lição, nós enfatizaremos as armas, isto é, os recursos espirituais em que todo crente pode estar usando para vivenciar a sua jornada em termos de batalha espiritual, que serão a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso caminhar espiritual, nós já estamos diante dessa batalha. Já estávamos no reino das trevas, e uma vez que somos convocados pelo poder da palavra de Deus, agora a habitar no reino de Cristo, a batalha não é para nós algo indiferente. Ela agora
passa para um momento que nós chamamos de uma tomada de consciência real de que existe uma batalha espiritual acontecendo para a conquista do meu coração. Agora, uma vez que o meu coração está conquistado por Cristo, eu me volto agora de outra forma para a batalha espiritual a partir de um conhecimento mais profundo daquilo que é, para mim, a minha vocação maior, que é estar com Cristo. Então, as armas do crente, né? Veremos aqui as armas do cristão, as armas dos servos de Deus. Então, de modo geral, nós podemos classificar as armas como instrumento de ataque e de defesa. A metáfora da batalha, das armas, por exemplo, em Paulo, das armaduras ou da armadura espiritual, ela tem vista ali o contexto romano em que os soldados romanos estavam permeando todo o ambiente da Palestina. Então era muito fácil para o cristão, quer seja judeu ou gentil, entender a metáfora do apóstolo Paulo. Por exemplo, Cristo usou a metáfora da agricultura, muito bem entendida e localizada na mentalidade do primeiro século. Paulo segue na mesma linha de argumentação e localiza as armas ou a armadura espiritual dentro do cenário que eles já estão vivenciando. Então, para o cristão, não era nada difícil entender estes princípios basilares da armadura espiritual. Então, nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, a vara, funda, o arco e flecha, a lança, o dardo, né? E a de defesa, o escudo, o capacete, a couraça, as caneleiras, né? Então essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Então, entretanto, para os cristãos, as armas, né, que nós estamos aqui trabalhando, as armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é um combate carnal no sentido de corpo, mas é um combate muito bem estabelecido pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, quando ele refere-se ali, então dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então veja bem, a mudança de cenário que nós estamos vendo, ela é muito real. Nós estamos em outro mundo, estamos distancialmente do mundo do contexto do Novo Testamento há muito tempo. Que há esse distanciamento, o nosso mundo não é o mundo de outrora, porém, o inimigo não muda. O inimigo não muda. Então veremos que estas armas espirituais, que nós precisamos estar sempre conscientes delas, elas são armas atemporais. Elas perpassam todos os tempos. Por mais que a metáfora aqui do uso da espada, da lança, possa mudar de alguma forma, né? Hoje não se luta mais com espada, mas com armas de fogo. Mas as armas espirituais nossas, ainda que mude a metáfora, são as mesmas. Porque a luta é espiritual, porque neste reino espiritual perpassa-se todo o contexto temporal. Então, muita gente pode dizer, mas se mudou a metáfora, mudou também o jeito de lutar. Não, a nossa luta continua contra os mesmos inimigos. Carne, o diabo e o mundo não mudaram, tá certo? São os mesmos, eles mudam apenas de estratégia ou de uma certa roupagem. Então, a estratégia do inimigo não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo. No Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Ele, por exemplo, arrebata a boa palavra do coração, ele busca para buscar altas posições com a mentira, usar pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do cristão. Tudo isso aqui, enganar, isso é aquilo que ele faz como enganador. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou, sede sóbrios, ele vai falar claramente aqui, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Então, o chefe de toda a força do mal, o texto do Oseu vai falar, o apóstolo Paulo descreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos, né? Esta é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado. Esse aqui é importante. O inimigo tem um reino organizado. Quero destacar esse ponto aqui para a gente, porque a gente precisa também corrigir alguns comentários errados aqui nesse posicionamento e trabalhar para uma melhor compreensão. O que nós vimos até agora se torna importante para a gente por esse primeiro ponto, que é o seguinte. Existe uma batalha espiritual, vimos na aula passada, nós temos uma batalha espiritual dentro dessa dinâmica contra Satanás, o mundo e a carne. Então, uma vez que nós reconhecemos isso, o nosso autor está pontuando para a gente aqui que há, neste âmbito, ou armas espirituais definitivas, que são a palavra de Deus, o jejum e a oração. A gente vai ver já já, com mais clareza, cada um deles. Mas o ponto para nós agora é o seguinte: que tipo de batalha espiritual, ou o que nós podemos conhecer, já que ele colocou aqui para a gente? Ele colocou aqui para a gente, nesse ponto aqui que eu destaquei, que é a relação de organização do inimigo. Algum tempo atrás, muitas pessoas se tornaram cativas, aprisionadas a um tipo de entendimento de que Satanás era tão organizado, que as pessoas não podiam mais nem orar de voz alta, que era para o inimigo não saber. Popularizou-se até na internet um meme de uma pessoa dizendo que se falasse em português, o diabo entende, em alemão, o diabo entende, mas se falar em hebraico ele entende, mas se falar em línguas ele não entende. E aí houve aquele surgimento da batalha espiritual por parte de muitas pessoas que trouxeram dos Estados Unidos esse entendimento e exacerbaram muito a compreensão do que era a batalha espiritual, como se na casa de um cristão, muitas vezes, tivesse um demônio que trabalhasse só nas panelas, ou dentro do quarto para trabalhar o ato conjugal do casal e essas coisas todas. A concepção de demônios territoriais também ganhou muita força, apesar de uma leitura bíblica poder permitir de certa forma alguma coisa, mas não o exagero, né, muito forte. E isso então ficou muito claro que nós precisávamos voltar ao entendimento bíblico para nós entendermos o que de fato é esta organização. O que nós queremos dizer, e o que o autor aqui, penso eu que ele também quer dizer isso, é que nós não podemos desprezar que exista dentro da força do mal esta organização, porque eles têm levado a sério essa batalha. Não é uma organização que nós pensamos que seja, né? Mas é uma organização de um nível espiritual que eles levam a batalha a sério. Então, para isso, eles se organizam de uma forma que não é algo em que, dentre os próprios demônios, existam uma certa racha ou divisão. Essa organização vem no nível de propósito, no nível da união que eles têm, da chefia, daquilo que é o comando central por parte de Satanás. Então, nós não podemos relativizar e nem também exagerar. O que nós precisamos entender, e isso fica claro para a gente, é que há um nível de organização cuja a batalha espiritual por nós enfrentada não é contra pessoa, ou não é contra um inimigo qualquer. Não é contra um inimigo que não sabe o que está fazendo. Existe um plano, existe uma meta, existe uma estratégia. E eu posso dizer claramente que ao longo da palavra de Deus, não há só uma estratégia, mas há estratégias. Eles agem. Você quer um livro que trabalha bastante as estratégias malignas de maneira clara e cômica até? Leia o livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então,
eu precisava fazer esse comentário para que ninguém ultrapasse o entendimento de organização, pensando que agora tem demônio em todo lado, que você não pode mais nem pensar praticamente, ou pode falar nada, que o demônio já vai saber. E não achar também que toda vez que uma pessoa endemoniada cai na igreja é o próprio Lúcifer. Ou, no caso, Lúcifer, no sentido mais jocoso e pejorativo do termo, né? Seja o próprio Satanás, né? Dentro dele. Não, Satanás não pode estar em um lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo. Então, precisamos ter um pouco mais de cautela. Mas não deixar de perceber que a batalha também é real, é verdadeira. É um comentário que eu preciso estar fazendo para a gente poder alinhar. Então, as 3 armas espirituais do cristão. A primeira delas é a palavra de Deus. A primeira delas é a palavra do Senhor, que vai dizer, o Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente, eu gosto da tradução aqui, para ardentemente, o leite racional para o desenvolvimento. Uma vez nutrido, esse comentário aqui é muito bom, uma vez nutrido e solidificado na palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas. Por quê? Que a palavra aqui então é tão importante nessa relação aqui. Porque Satanás trabalha muito poderosamente com a mentira. Ele derrubou Adão e Eva como? Com mentiras. Sem o conhecimento da palavra, nós passamos a estar à mercê do engano de Satanás. E o conhecimento das Escrituras é sem precedente. É um conhecimento que liberta, é um conhecimento que facilita a nossa jornada de uma maneira tal que nós podemos estar confiantes no poder da vitória. Então a palavra de Deus ela tem que ser primordial. Por quê? Porque Satanás trabalha no nível do engano. Sem nós termos uma interpretação fiel pela palavra, nós não conseguiremos interpretar o que o próprio diabo está falando. O que o próprio inimigo vem para, ou nos falará para nos seduzir. A oração. A oração, aliada ao estudo da palavra, é uma das mais importantes armas espirituais do crente, que o crente tem ao longo da sua jornada. Prestando atenção para o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura. Pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou um alinhamento para a armadura. Gostei muito desse comentário. Um alinhamento para essa armadura. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da vida. Muito bom. Por que a oração ela é tão importante? Já baseado no comentário que você está fazendo. Gente, a oração, ela é... Quando você está numa batalha, você tem um rádio de comando, você tem um rádio lá no campo de batalha, precisa estar alinhado. Na oração você pode receber um comando de como você deve batalhar lá na frente. Se o rádio estiver ruim, não estiver dando para poder ouvir aquilo que estão sendo falado pelo comunicador, então a oração é a nossa ligação espiritual com Deus. Para usar já uma imagem muito mais contemporânea, ela é como se fosse a nossa linha da internet, o nosso sinal do Wi-Fi. Se nós tivermos em oração, este sinal do Wi-Fi estará sempre carregado, sempre aberto à chegada de mensagem, a nós olharmos e nós vamos ter a direção espiritual. A importância da oração se faz ainda muito maior por causa da direção espiritual. E o jejum, por fim aqui, tratando do jejum, que é um aliado à palavra de Deus e à oração. Por quê? Porque ela tem um nível de sacrifício. Você declara para o mundo que você tem uma fome maior do que a dos prazeres desta terra. Então o jejum fortalecerá você num nível ainda maior. Aliado à palavra e à oração, o jejum fecha um tripé de sacrifício espiritual e uma mudança de sensibilidade espiritual extraordinária. Todas as vezes que eu jejuei, seguidamente após o jejum, eu experimento um nível de sensibilidade espiritual muito grande. Então a sensibilidade espiritual vem para poder trazer a você
e principalmente um poder espiritual, em jejum, com sensibilidade, o estudo da palavra se torna ainda melhor. Palavra é mais ou menos, não sei se eu consigo desenhar, mas é mais ou menos como se fosse novamente um triângulo, em que cada ângulo aqui, no caso o J de jejum, o P da palavra e o O da oração. É como se cada um desses fortalecesse o outro. Ó. O jejum fortalece a leitura da palavra. A palavra fortalece uma oração melhor. A oração fortalece a prática do jejum. E os três se retroalimentam. E nós vamos chamar isso aqui de vigor espiritual. Então, quando você tem um nível de alinhamento espiritual no jejum, palavra e oração, você é alguém que tem vigor espiritual, fortalecimento espiritual. Então, o nosso maior modelo é Cristo. Por quê? Porque aquele vence na batalha, ele vence o diabo ó, pela palavra, vence o diabo pela palavra. Nós temos esse vivendo uma vida de oração, né? E na prática do jejum. Esses três pontos aqui, bem alimentados, só fortalece aquilo que eu acabei de dizer. Eu interpretaria aqui aquela passagem para poder localizar logo tudo aqui de uma maneira muito fácil para a gente. Jesus Cristo no deserto, ele enfrenta o inimigo frente a frente pelo poder da palavra. Ele enfrenta na palavra. Satanás vem com um nível na palavra aqui, na interpretação diabólica, ele interpreta claramente a intenção divina. Isso é tremendo. Isso é muito tremendo. Depois, ele consegue tudo isso porque ele está no jejum e orando. Jejum, oração e palavra, os três conectados a uma realidade espiritual que Cristo vivenciou. Então, ele pode vencer e estabelecer para nós os três campos de batalha: identidade, poder, glória. O nível existencial que Cristo vivencia aquela batalha é importante. Meus amados irmãos, esta lição, ela tem a capacidade de nos reorientar para uma prática espiritual mais abundante. Precisamos retomar esta prática da palavra, esta prática da oração, essa prática do jejum, essa prática espiritual. Então, por hora, esta foi a nossa lição. Quero agradecer a participação de todos e nós voltamos na próxima aula. Forte abraço para você.